O ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou o desbloqueio das verbas das universidades e dos institutos federais. O MEC informou que a medida deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. Então, vamos acompanhar o que disse, o que justificou o ministro. Pessoal, acabamos de conversar com o Ministério da Economia e tem uma excelente notícia para vocês. O limite de empenho será liberado para as universidades federais, para os institutos federais e para a CAPES. Nós temos uma gama muito grande de instituições, então eu conversei com o ministro Guedes, ele foi sensível e nós vamos facilitar a vida de todo mundo. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos o caso a caso, e agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar, a vida de todo mundo. Esse movimento está sendo feito pelo Ministério da Economia, mantendo-se a responsabilidade fiscal, que é um pilar do nosso governo, mas também mostrando essa sensibilidade, de a gente facilitar a vida do gestor, facilitar a vida do reitor. Marco Antônio Costa, acerta o Ministério quando promove esse desbloqueio? Você acha que o que motivou foram as questões fiscais que permitiram esse desbloqueio? Ou você entende que há ingredientes ligados à campanha eleitoral? Boa noite, Daniel, Leonardo, audiência da Jovem Pan. Bem, primeiro que a gente teve a oportunidade de conversar hoje com o ministro no Mais um Podcast, logo depois do pânico, e ele deixou muito claro, primeiro, que se tratava de uma questão meramente técnica de contingenciamento de despesas e de transferência de recursos. Então aqui não tem esse alarde todo sobre cortes da educação que foi colocado e proferido pela mídia, pela imprensa. Por que a imprensa está fazendo isso? Porque a gente viu como a imprensa agiu na eleição durante o primeiro turno, Ficou muito claro para todo mundo que existe uma agenda por parte do jornalismo que é muito militante em criar cortinas de fumaça. Então, não tem absolutamente nada a ver com a educação. A manchete tem a ver com as eleições e o segundo turno. O intuito é difamar tudo e todos que tem a ver com a reeleição do Bolsonaro. Para conseguir isso, eles mentem descaradamente e pegam temas que são absolutamente técnicos e transformam numa cortina de fumaça. Nesse caso, o que ele está falando é o seguinte: você ainda tem a questão do decreto, você ainda tem contingenciamento e eles estão abrindo ainda verbas extraordinárias porque isso cabe dentro do Ministério da Economia. Graças à gestão conjunta entre o Ministério da Educação, Economia e todos os demais ministérios da esplanada, a gente tem o Brasil no azul, a gente tem uma deflação histórica, enquanto todos os outros países no mundo estão sofrendo com uma recessão também histórica, e você tem a perspectiva de melhora de empregos, diminuição do índice do desemprego drástico, que caiu para 1 dígito. Quer dizer, o Brasil está sim indo muito bem, graças a essa responsabilidade fiscal. E o que a gente está vendo hoje na mídia é a tentativa macabra de jornalistas infelizes, completamente tristes, que o Lula não ganhou no primeiro turno e que estão agora tentando a qualquer custo bater no Bolsonaro. Preparem-se, essa é a primeira de muitas matérias falsas que surgirão nos próximos 20 dias. Bom, enquanto o Marco argumentava e apresentava o seu ponto de vista, eu percebi que por diversas vezes o Leonardo praticamente fechou os olhos. Eu não sei se por sono ou por reprovação. Leonardo, a gente sabe que a repercussão da informação que tange em relação ao bloqueio foi muito negativa, sobretudo entre professores, gestores de educação e também as pessoas que militam nessa área. Qual a sua avaliação em relação ao desbloqueio? Acha que acertou o Ministério e por qual razão? Boa noite, Daniel. Boa noite, Marco. Boa noite à nossa audiência. Realmente, eu fechei os olhos aqui algumas vezes, foi por sono, chega sexta-feira a gente já não aguenta mais, e outras vezes foi realmente porque são muitas ilações e muitos devaneios por parte do advogado de defesa do presidente da República. Agora, vamos aos números e aos fatos. Foram 328, repito, 328 milhões de reais cortados esta semana de universidades federais. 328 milhões de reais que foram cortados, que seriam destinados a universidades federais, bem como 147
milhões de reais que seriam destinados a institutos federais. Portanto, valores exorbitantes que nessa quarta-feira foram simplesmente cortados e mais, eram discricionários. Portanto, iam para pagar conta de luz, iam para pagar conta de água, serviços básicos, estruturais de universidades e institutos federais ao redor de todo o país. E aí o Ministério da Educação, cortando isso, óbvio, né, teve uma série de reações por parte de professores, de instituições de ensino, de representantes da educação, de uma série de especialistas, de entidades, de institutos, de instituições, e aí, tendo em vista essa imensa pressão em cima do Ministério da Educação e desse corte na educação às vésperas do segundo turno, evidentemente que agora ele resolveu desbloquear esse valor que é discricionário, repito, discricionário, destinado a serviços básicos de universidades e institutos federais, justamente porque agora estamos às vésperas do segundo turno e eles precisam, de qualquer forma, não atrapalhar a eleição do chefe. Foi uma ação eleitoreira na sua avaliação? Puramente eleitoreira. Mas aqui, coitado, tem uma confusão, mas acho que é falta de estudo. Ele não sabe a diferença entre vinculativo, orçamento vinculado ou discricionário. Sei muito bem. E aqui ele tá tentando misturar discricionário com despesas básicas ou eventuais. Na verdade, discricionário é que existe a discrição, a liberdade, por meio de conveniência ou oportunidade que o administrador público pode usar para aquele recurso. Então, ele tem uma margem de liberdade para empregar aquele recurso se ele considerar oportuno e conveniente. Isso é orçamento discricionário. Então, o gestor público do MEC vai definir se aquele valor vai ser eventualmente direcionado para os institutos ou para as universidades federais. Então, a única coisa, e aqui de novo, né, é o alarde falso, né, é o alarmismo sem ter algum tipo de problema de verdade. Não existe problema aqui. Por quê? Porque quando você tem a transferência de recursos, a única determinação foi: vocês têm que gastar esse recurso até o final do ano. Ponto. Então não tem corte. Quando ele fala corte... É um represamento, é isso? Quando ele fala corte, depois ele fala congelamento, você percebe que o Leonardo ele não entende a diferença, porque ele falou... Inventa ainda. Ele falou corte, depois ele falou desbloqueio. Então, quer dizer, ele não sabe o que está acontecendo, porque você não pode desbloquear uma coisa que você cortou. Ele não entende o que está acontecendo. Faltou estudar o decreto, falta estudar a lei, falta estudar a relação entre lei e decreto, falta estudar a prerrogativa de um administrador público com relação à margem discricionária que ele tem para aplicar valores nas universidades e nos institutos. Então, quer dizer, de novo, a gente está trabalhando aqui lá em cima, na superfície, com manchetes que têm um objetivo único e exclusivo. A gente sabe qual é esse objetivo. E o nosso trabalho aqui vai ser, até o final do segundo turno, desmentir essa quantidade de fake news que surge diariamente contra o governo federal. Partindo desse pressuposto, rapidamente, Marco, outras informações, na sua avaliação, deturpadas, devem ser divulgadas nas próximas semanas com o objetivo de supostamente atingir o candidato à reeleição? Sim, porque elas têm até gera-se uma onda de fake news e ela ganha algum tipo de atenção. Então, até você falar, escuta, não teve corte, um monte de gente recebeu a manchete do G1, da CNN, da Globo News, falando corte. Até mesmo aqui na Jovem Pan, sem querer, o pessoal repete corte. Fala, olha, houve corte do Ministério da Educação. Não, nunca teve. Então, existe sim uma eficácia. Aí vem a UNE, fala, vamos fazer um movimento contra os cortes e a precarização do ensino universitário no Brasil. Aí cria-se toda uma celeuma falsa em torno de um fato fabricado, um factoide. Quer dizer, eles são profissionais nisso. E a gente tem a responsabilidade de desmentir e escancarar a verdade como ela é, o que aconteceu de fato. Inclusive, até falo para o Leonardo, se tiver interesse de se aprofundar no assunto, a entrevista com o ministro foi muito esclarecedora. No programa Você vai que a gente mandar o fez link para ele depois? Manda, claro. Por favor. Tá, Leonardo, só eu quero, para arrematar esse assunto, Sim. eu quero passar uma informação aqui que acabaram de compartilhar, porque a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ela divulgou uma informação, uma nota, dizendo que a verba contingenciada pelo MEC, usou essa expressão, afeta as chamadas despesas obrigatórias.
A parte do orçamento utilizado pelas instituições de ensino para pagar despesas cotidianas como limpeza, restaurante, luz, água e bolsas estudantis. Informação que você compartilhou há pouco, Leonardo, só que utilizou outras nomenclaturas, né? Verba contingenciada e também a informação que tange as despesas obrigatórias e não discricionárias, né? Não, perfeito. E obrigado pela notícia. Não, obrigado, muito obrigado, porque piorou a situação para vocês. Não quer dizer, não foram gastos discricionários, foram gastos obrigatórios mesmo. Obrigatórios. Não, de luz, de água, de limpeza. Interessante que eu trago aqui, eles precisam utilizar disso, né? Porque o bolsonarista, ele é muito limitado intelectualmente, porque ele só consome informações de grupos de tiazinhas do Zap, né? Ele só consome informações oriundas de grupos de tiazinha do Zap. Então falta números. Mas o Marco é um doutor em direito. É um doutor em direito que, coitado, ele quer brigar com números e fatos. Então ele não traz números, não traz fatos, não traz um dado estatístico sequer. Só fica com ilações sobre o comunismo, fala sobre a sua idade, chama o cara de corrupto sem nenhuma prova. É isso, eles representam isso. Isso é o puro suco do bolsonarismo, né? Isso é o puro suco do bolsonarismo. Agora, eu acho que você deveria conversar com representantes, com professores, vai numa escola, vai numa universidade e pergunta o que os professores acham do governo federal, o que eles acham do ministro Vitor, o que eles acham de todos esses ministros que vieram, porque o que não faltou foi ministro, né? 5 trocas, 6 trocas de ministro, um envolvido em escândalo de corrupção, uma beleza, né? E agora, no dia seguinte aos cortes, ao contingenciamento, né? Agora o tema é que ele se apega a esses termos conceituais. No dia seguinte ao contingenciamento, várias universidades não tinham mais como se virar, estavam tendo como que, meu Deus, a gente vai cortar de bolsa científica, a gente vai cortar de onde? Para poder pagar custos básicos. Então foi um absurdo que aconteceu, e graças à mobilização das entidades, graças à mobilização da sociedade civil organizada, teve uma pressão muito grande em cima do Ministério da Educação, que resolveu agora liberar essa verba, liberar esse dinheiro. Marco, rapidamente, a gente tem que girar os destaques, mas 10 segundos para você. Se o Leonardo quiser criar algum tipo de credibilidade ao longo da vida dele, ele vai ter que ser menos alarmista, porque esse discurso não cola. Ele não soube fazer a diferenciação entre orçamento discricionário e orçamento vinculado. Infelizmente, ele misturou com contingenciamento e misturou com uma série de outras questões. De novo, se ele ler o decreto, se ele ler a legislação, inclusive agora a posição do ministro, ele vai ver que foi tudo uma grande cortina de fumaça. Eu não tenho problemas com cortina de fumaça. A gente está aqui para isso, Leonardo, para desmentir essas bobagens que são faladas reiteradamente por jornalistas que não seguem a busca pela verdade como um mote profissional. Então, para mim, não tem problema nenhum. Agora, eu percebi que, de novo, né, você tem uma vontade, um afã de querer trazer essa questão para uma arena de politização total e completa. Isso daí, Leonardo, sinceramente, tenta analisar mais o que a gente está falando aqui, os fatos. Não a discussão que a gente teve ontem. Olha isso que a gente está falando aqui, o TP está colocando para você.